Olá, meus queridos cororaros, muito bem-vindos aqui ao canal Pode Casar, o canal Tânia Santos, um canal de variedade, mas que agora está priorizando o quê? Casamentos. Muito bem, amor. Famílias. E isso aqui é para edificar a sua vida, a sua casa e para mostrar para você que pode casar, que tem casamentos que passam por lutas, problemas, como vocês já viram nos outros episódios, mas nós temos um Deus que resolve tudo isso e a gente continua juntinho. Eu sou a Tânia do Renato. Eu, Renato, a Tânia. E a gente está casado, ó, 40 anos juntos e vamos fazer 39 de casado. Uau! Dá para Isso vocês mesmo? ou não? Nós somos o quê, amor? Casados para sempre. Mais o quê? Um Um sucesso. sucesso. Um sucesso. Então, meu amor, agora vai apresentar para vocês o casal muito bem indicado. A gente não se conhecia, mas como a gente sempre fala, o Espírito testifica e a gente se conhece há muito tempo. Com você, meu amorzão. Impressionante como é bom isso. Como o Espírito Santo é bom, né? E agora eu quero com muita alegria, né? Esse casal abençoadíssimo, maravilhoso. A gente já começou, né? Já tem uma... É rápido. É rápido, uma Conecta. conexão. Alan, seja bem-vindo. Obrigado. Priscila, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Solta a palminha. Eita. A gente faz isso, ele solta aquela palma. Tem as palminhas. É. Um sucesso também, né? Sucesso. Sucesso. Aqui a gente fala que quem consegue ficar casado, passa por tudo, e com Deus ainda na casa, com os filhos, a gente é o quê? A gente é um sucesso. Sucesso, verdade, Sucesso. É verdade. uma expressão muito bacana que a gente aprendeu com aquele irmão lá da igreja Do verbo. do Verbo da Aprendemos Vida, né? muita coisa com o povo do verbo, É. mas com todos, né? Com o Vem povo aqui, que a veio gente aqui da sempre tá missão, com aprendendo. o povo da presbiteriana, o povo da plenitude e da outra plenitude e tudo. A gente só aprende, maravilha. só Que bom. aprendizado bom. E aí, a expectativa de vocês? Menina, a gente tá com uma expectativa boa, porque a nossa história é uma história muito engraçada. A gente estava falando de remédio aqui Isso é bom. há uns minutos atrás, mas a nossa história perpassa por esse lugar, pela Verdade. farmácia. Então, assim, o inesperado aconteceu, né? Verdade. E então falar desse inesperado é muito legal, a gente gosta bastante. E Hoje a uma gente pessoa, quer saber de tudo. Uau! hoje uma pessoa Estamos me condenada. hoje uma pessoa me perguntou, mas vocês falam assim? Assim? Sim, É normal, né? É. para nós é normal, porque é o que Deus fez, né? Vou Sim. começar com uma perguntinha básica, bem feminina. Quantos anos vocês têm de casados? Se têm filhos? Sim. Bom, nós estamos casados há quase 17 anos, porque sábado agora, dia 31 de janeiro, nós completamos 17 anos de casado, né? Eita, que maravilha. Nós vamos fazer esse ano, em outubro, 22 anos de namoro. Isso. E somos casados para sempre, um sucesso também, né, amor? Sucesso total. Temos 2 filhos, né? O Arthur, de 11 anos, que é uma bênção na nossa vida. E o Rafael, de 3 anos e 8 meses, que veio para colocar a casa em movimento. E nós somos muito gratos a Deus, né? Pela oportunidade, assim, de construir uma família, de trabalhar com casais, né? Que Ele nos levou para esse ambiente, para esse ministério e poder compartilhar nossa história. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai deixar registrada, né, amor? É, a A primeira gente sempre vez. conta muito, né? Que a gente compartilha com os casais, curso de noivos. A gente ama ter esse ambiente, falar sobre isso, porque a gente vê Deus na nossa história. Agora vai ficar registrado para todo Para sempre. todo sempre. Então agora a gente vai falar Daqui só a assim, pouco. assiste esse vídeo aqui para você conhecer a nossa história. Pronto. E sabe o que é interessante? Que esse vídeo vai na sexta-feira e no sábado vocês fazem aniversário de casamento. Né? Exatamente. Esse Vai ser vídeo o vai nosso subir vídeo de comemoração. É um presente legal, para um nós. presente. Parabéns, Nos vocês sentimos são honrados. realmente um sucesso. Amém. E Obrigado. vamos então começar a história desde Vamos. quando vocês se conheceram. A gente gosta de saber lá. Lá do início. Vou Lá contar de desde o trás. início, né, amor? Desde quando você quer saber? Desde o Desde início do quando vocês- namoro ou do início que a gente se Se conhece? conhecer. Se conhecer. Então, tá bom. né? Sabe Pode tudo. começar, Pri. Então tá.
essa história é mais longa. Bom, eu e o Alan, nós somos primos, né? Nossas mães são irmãs. E desde eu estava com 5 para 6 anos, nós começamos a conviver um pouco mais. Quando eu já estava com 6 anos de idade, o Alan veio morar perto, né? Que aí ele perde o pai, e aí a minha tia veio morar perto de nós para ficar ali, aquele apoio, né? Então a gente cresceu ali juntos, os finais de semana, momentos de família. Na adolescência a gente se distanciou um pouco, mas sempre fomos amigos, né? E quando eu estava ali com 18 para 19 anos, surgiu uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar em farmácia e o Alan já trabalhava há mais tempo. E aí ele tinha saído do antigo emprego e eu fui trabalhar com meu tio numa farmácia e ele estava precisando de um balconista. Eu falei, tio, tem o Alan. Quem sabe era uma boa ele vir trabalhar com a gente, né? E aí o Alan começou ali a trabalhar com a gente. E você já estava indo na igreja, na congregação? Acho que sim, Eu né? acho que Naquela já. época. A gente estava servindo junto na congregação da Igreja Batista de Campo pai da Grande. Priscila Meu pai era pastor. pastoreando, né? E aí ali a gente começou a trabalhar junto no início de 2004. E quando deu mais ou menos no meio do ano, assim, e a gente convivendo muito, e compartilhando, sempre fazendo muitas coisas juntos, né, e tudo. E aí eu percebi que minha amizade pelo Alan estava Mudando, né? batendo, o coração Gente, mas estava ficando que lindo. primos. Vocês ficaram com a cabeça assim, poxa, ele é meu primo. Então, aí eu vem acho que agora. Fica pesado. Eu fiquei. Por quê? Porque desde os 15 anos eu tinha feito assim um propósito com Deus que eu não queria ficar. Aquela época, né, falava ficar, tem um tempo mais atrás, assim, era paquerar, era, né? Mas na minha época era o tal do ficar. E aí eu tinha feito um propósito que eu não queria ficar, namorar aqui e ali, eu queria namorar para casar. Pra casar. O meu negócio era casar. E aí eu sempre começava orando. Quando eu me interessava, eu começava orando. E com o Alan não foi diferente. Falei, Deus, você tá de brincadeira. E você que começou a sentir? Eu comecei Ele a sentir. não. Percebi Não, que estava eu me apaixonando mesmo pelo Alan. Meu Deus. Porque E eu aí- estava terminando o namoro. ele estava num Eu relacionamento já. chorava minhas mágoas com Priscila. Eu Priscila. acompanhando tudo. E aí? O que vai ser? Mas, enfim, mas eu, no primeiro momento, falei, não, Deus, nada a ver. Ele é meu primo. Manda outro aí. Esse eu não quero. Não era assim que eu imaginava. Mas parece que quanto mais eu orava, mais eu me apaixonava, mais aquilo crescia dentro de mim. E eu, Senhor, se o Senhor está dizendo, o Senhor tem um propósito. Então, isso ficava na minha mente, né? E aí, quando foi em outubro daquele ano, nós começamos a... Aí o clima começou a mudar, né? Eu já estava meio... Não, aí eu Eu dei comecei a uma- desconfiar porque ela me dava um gelo. Gelo. Aí eu ficava pensando, Eu queria chamar a atenção de alguma forma, mas também não queria dar o braço a Sim. torcer, assim, ser a primeira a falar, eu né? precisando desabafar a minha dor, falar da minha... E ela começou a me dar gelo. Falei, alguma coisa tá diferente. Você querendo abrir o coração, né? Pra desabafar. Porque Mas até uns pensava que era meses... o quê? Por que ela te dava o gelo? Não, Quando você contava sobre coisas. se até alguns meses atrás ela ouvia, por que ela parou de ouvir? Eu dava Aí eu dor falei, nele. aí tem. Aí tem, até que um dia, eu falando da minha dor, da minha Sua sensação, luta lá, né? da minha luta, e aí ela saiu de perto. No que ela saiu de perto, eu fui atrás dela. Largou o Zefão sozinho? Eita. Eu acho que eu tava naqueles banquinhos limpando alguma coisa assim na prateleira. Deve ser. E aí ela foi para a sala de aplicação e eu fui perguntar o que estava acontecendo, por que você não está me ouvindo? Você quer me falar alguma coisa? Só que quando eu fiz essa pergunta, eu já pensei comigo, ela vai falar que está apaixonado por mim. Você tava desconfiado. Mas eu precisava perguntar, tem alguma coisa que você precisa me dizer que eu não estou conseguindo entender? Aí foi... Que papinho.
Papinho. Vou te contar, né? É. Mas não tinha de jeito, né? Não. Tinha que desenrolar ali a Alguém tinha história. que fazer alguma coisa, né? Tinha. E aí ele... Você ia ter coragem de falar? Ou você Ai, só eu falou quando ele falou? sei, eu acho que o medo, né, Tomar um da não, né? rejeição Tipo, é... você tá doida? Você é minha Não. prima? É, tipo assim, Aí eu ia eu passar por precisava, cima. assim, saber mesmo o que ele estava pensando da vida, né? Aí quando ele me perguntou, eu joguei a pergunta de volta. Ele perguntou o que eu... Até onde vai que você sente por mim, né? Uma pergunta assim. Ele E perguntou eu isso? Ah, não, mas ele perguntou. Porque ele estava Peraí. percebendo o meu gelo, aí ele veio atrás de mim e veio Perguntou, me você tem perguntar. alguma coisa aqui? É. Aí você respondeu o quê? Não Falei, pula não essa parte. até onde vai o que você sente por mim? Eu joguei a pergunta de volta. Ah, tá. Eita. E aí, ali, eu acho que aí Ficou conectou, filosofando comigo e eu querendo só a resposta. né? Só a resposta. Fez Mas igual aí- Jesus, fez igual Jesus, respondeu a pergunta com a Com a pergunta. pergunta. Discípula. Joguei para ele, aí ali a gente ficou o clima. Então, o clima estabeleceu. E aí, dali a gente foi, marcou um encontro, né? Foi me Busquei buscar na na faculdade. Mas e aí, aquela conversa? A minha mãe e a sua mãe são irmãs. Aí São isso veio irmãos. Porque depois, eu né? acho isso complicado, gente. Complicado. Foi Os algo que a nossos gente filhos se são preocupou muito. Nossos primos. São primos. E os dois são primos um do outro também. Pois São é. primos um do outro. É. Mas são A bem gente nem- irmãos. É bem É. São bem É irmãos. mais irmão do que primo. Mais irmão. Primos, né? Mas aí nessa hora, nós tínhamos mesmo, né, essa preocupação. Levei alguns dias assim para conseguir me abrir, falar com os meus pais e o Alan ir lá conversar, né? Porque tinha que conversar, porque não podia deixar assim as escondidas, né, muito tempo. Eu fui falar com minha mãe, primeiro ela me botou uma pressão que eu não tive nem. Meu Conversa Deus. logo pro seu pai, fala logo com o seu pai, senão eu vou falar. E aí, assim, a mãe do Alan, ela apresentou um pouco mais de resistência, né? Porque E não eu- tem e esse eu não. negócio que os Eu filhos achei- podem nascer com Tem problema. essa Tem, preocupação, que era dos meus pais também, né? Eu achei que a situação ia ser invertida, porque a minha mãe é a caçula de 9 mulheres. Então, minha mãe saiu para trabalhar, minha mãe estudou. A mãe da Priscila era 2 irmãs acima da minha. Falei, eu acho que eu vou ter problema com os pais da Priscila. Sim. Quase com os meus Porque eles tios. são com os meus tios, que eles são mais velhos. A sua sogra é sua tia. Aí Deus- é o golpe, né? Aqui. A gente não tem sogra, a gente tem tia. Ouve essa, tá? Deus, Tia. Peraí. não, Deus me abençoou. Registra isso aí, porque ele achou graça em mim e me deu tia, não me deu sogra. Verdade. Mas aí, Tapa as orelhas aí, sogra. mas aí eu achei que por causa dessa diferença de idade, eu ia ter o apreço da minha mãe, ia ter um trabalho maior com os pais da Priscila. Sim. Mas, para nossa surpresa, foi totalmente o inverso. Claro. O Sua mãe contrário. virou bicho. Não gostou. Minha mãe Ela apresentou mais nova. Minha mãe- Apresentou resistência. resistência. Sei. Já os pais da Priscila, eu acho que Tiveram uma O postura, temor, né? Mais a fé. de Sim. acolhimento, né? Assim, para nós. de Porque aconselho. o seu pai é pastor. Sim, meu Isso. pai é E a pastor. sua mãe era da Minha- igreja, tudo. Quando meu pai faleceu, nós éramos de Barcelona, eu tinha 7 anos, e aí os irmãos acharam melhor trazer minha mãe, com criança pequena, para morar perto do pai da Priscila, do tio Sim. Osias. Do tio Zias. Porque na época ele era pastor de missões urbanas na Igreja Batista de Campo Grande, Sim. auxiliar do pastor José Gruvira. E aí nós ficamos ali, Mais próximos, mais né? próximos. Mas Pra todos sua mãe ter cristãos apoio. também. Ter apoio, Sim. uma rede. Uhum. Nós crescemos na igreja, nós fomos educados na música, nos embaixadores do rei. Gente, eu devo muito, muito, muito minha vida cristã, A igreja porque eu não tive essa educação cristã domiciliar que a Priscila teve. Mas eu tive uma mãe que, mesmo que sozinha, nos levou para a igreja. Uhum. Isso. Então a gente cresceu ali Faz na toda a igreja. diferença. Faz, sim. faz mesmo.
E aí, quando os meus pais foram conversar com a gente, essa preocupação, né? Ai, os primos, a questão do casar e tudo. E aí eles falaram, olha, nós temos essa preocupação sim, não vou mentir para vocês não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque Deus que tem o controle, e se Ele quiser, Ele vai confirmar, Ele vai falar, né? Ele vai aprovar e testificar o relacionamento de vocês. E aí nós começamos a nos relacionar, mesmo com um pouco dessa resistência. Aí meu pai, em alguns momentos, filha, será que essa resistência não é um sinal? E em nenhum momento eu sentia assim, eu percebia, Tipo Gideão. queria abrir fazer mão, prova. sabe, do relacionamento. Eu entendia mais que a resistência poderia ser algo que quisesse nos roubar desse relacionamento que era o que Deus tinha preparado. E aí tinha na minha mente, tem um propósito, tem um Sim, propósito, sim. tem um propósito. E aí a gente foi se relacionando, né, nós namoramos por 4 anos. Nunca fomos assim de brigar, terminar e voltar. E aí o Alan foi mesmo o meu primeiro namorado e com quem eu me casei, né? E aí nós tivemos só um momento, assim, crítico no nosso relacionamento, que foi a virada de chave de decisão, que a gente sempre conversava muito sobre casar, sobre os filhos, a gente fazia planos, tínhamos escolhido uma data, né? 7/7/2007, né? 2007. Julho. Mas não era o tempo ainda, a gente não estava num tempo propício para se casar. E aí, nessa situação crítica que a gente viveu, assim, de alinhamento, né, de ideias, de Pra deixar, provar mesmo se deixar o passado no estávamos passado. engajados no Isso. propósito. Se era aquilo mesmo que a gente queria, eu coloquei mesmo diante do altar. Falei, Deus, tá aqui o Isaac. Eu amo, eu sou apaixonado, mas eu quero se o Senhor quer para mim. E aí fui no Alan e falei, eu te amo, e se eu tiver que abrir mão, eu vou sofrer, e aí? Qual o caminho que a gente vai trilhar? E aí ali foi um momento, né, amor, que a gente viu Foi a muitas noite coisas. mais demorada. Nós vimos, assim, um novo caminho de Deus abrindo para nós, para a gente se resolver e alinhar ali na nossa maturidade, né, no nosso propósito mesmo de aliança, e buscamos a ajuda que a gente precisava. E aí, 1 ano e pouco depois, a gente ficou noivo naquele ano, Naquele né? mesmo ano, 2007. 2008, na verdade, em 2008. Ficamos Na noivos na virada virada do do ano. que foi uma surpresa para todo mundo também. Nossa família se juntava para fazer a virada de ano. Uhum. E a sua mãe estava lá junto e Toda- ela A nossa família. resistência. Eu acho que já Não, estava Aí ela já foi, porque a tinha. gente acostumou com a ideia. sim. Foi assim, um processo, eu acredito, para ela, né, de aceitação. E aí ali já a resistência ela foi diminuindo. Acabou quando? Depois do casamento. E aí já não tinha mais jeito. Mas ela, assim, participou, né, do nosso, Ela fez uma do nosso festa casamento, em a uma festa. Ela falou, semana. não, tem que ter festa. Não, em 30 dias Em mais ou 30 menos, dias. 20 dias, um negócio assim. Mas aí ela chegou junto, e aí nós ficamos noivos nessa festa de família, né? E aí teve a festa de virada de ano, e o tema era fantasia, e todo mundo ia de fantasia. E aí eu fui de mosqueteiro e a Priscila foi de noiva. Então não dava para eu pedir a mão da Priscila em casamento e comprar aliança se ela minimamente não soubesse. Para Sim. pegar, a gente escolher a aliança do jeito que a gente queria. E aí a gente fez o meu tudo pai sabia, isso, né, e só o pai dela sabia além da gente. Então era a vez de todo mundo entrar lá no local da festa, aí tinha música para cada um, tipo formatura, né? E aí eu entrei, aí depois a Priscila entrou. No que a Priscila entrou, eu parei a música e pedi ela em casamento. E aí todo mundo achou que fazia parte da entrada da Priscila. Ah, que ela E tava de fato era o par de aliança ali com Que Então, legal. os noivos ali, né? Foi. Então, E para fomos- minha mãe foi uma surpresa. Acho que para sua foi? Não lembro se a mãe O sabia. seu pai sabia. O pai E sabia. todo mundo Ninguém sabia. foi E fomos surpreso. doados eternamente pela família, porque nós aproveitamos a festa da família. Não quisemos dar uma festa de noivado, porque Aproveitou aproveitamos a festa. da família.
família. E zoaram a gente por muito tempo. Acho que agora eles deram uma esquecida dessa história. Passou muito tempo, né? Passou. Mas aí ali, né, então em 2009, Nove. janeiro de 2009, nós nos casamos. 31 de janeiro. E aí algo que eu gosto muito, assim, de compartilhar, né? Era um sonho, eu me inspirava muito na história dos meus pais, que tem uma história bem peculiar, né, de vida Eles é desde o nascimento, apesar de não serem primos, mas tinham um convívio muito As próximo. propriedades. Então tem uma história eram muito próximas. bonita, né, que eles construíram e a vida cristã, né, que fala muito por si, sempre tinha esse desejo. O sonho era constituir família. E aí eu falo muito com os casais de noivos, né, que a gente querer ser uma boa esposa não é suficiente para que a gente seja, porque eu Só tinha querer. todos os ideais. Eu quero ser a esposa sábia que edifica a sua casa. Mas quando a gente está vivenciando, né, os papéis, é que a gente vai perceber que nós somos influenciados, né, pelo mundo a querer puxar, às vezes a não ter paciência, a não esperar. E aí nós começamos a construir, então, essa vivência no nosso dia a dia ali, buscando ferramentas, né? Quando a gente estava vindo para cá, eu me lembrei que com 9 meses de casado, a gente estava fazendo já o Casados para Sempre, né, amor? Porque a gente tinha feito, nós já tínhamos O feito o curso de noivos. noivos, fizemos o ano, né? Com um casal próximo a nossos nós, padrinhos. foram nossos padrinhos. E aí nós fomos fazer. Então a gente sempre entendeu que a gente precisava Que era buscar. esse o Nós propósito. não sabíamos que lá na frente, né, Deus estava querendo também já nos lapidar para isso. Mas nós fomos sendo ferramentados, né? Uma coisa que nos ajudou muito também foi logo no início, o Alan foi primeiro, eu falo que ele foi primeiro porque ele precisava mais. Foi buscar o curso de restauração emocional, cura interior. Aí ele foi no nosso primeiro ano de casado. Fui. No ano seguinte eu fui, que foi uma ferramenta que caminhou ali paralela ao nosso casamento. Da gente se compreender, se conhecer, né, como indivíduo, à luz da palavra, nos resolver emocionalmente. E aí a gente foi recebendo essas ferramentas e caminhando, né, na nossa vida cristã, servindo a igreja, fazendo, né, sempre envolvidos. O Alan também, né, sempre muito envolvido. Eu, como filha de pastor, a gente estava servindo na igreja junto com meu pai. A gente ficou ainda uns 2 anos, né? 2 anos. Com ele ali, mas antes de casar mesmo, a gente caminhava junto. Era uma congregação, então aquela fase de Nossa, a gente conquista, fez compra muita terreno, coisa. faz, Compra né? terreno, E construir campanhas, igreja, feira campanhas, missionária, fizemos muito. musicais com 20 pessoas. Então, a nossa vida com a Foi. comunidade, isso ajuda muito, né? O convívio ali, porque você está sempre na palavra, sempre buscando em Deus Muito. o caminho, porque querer ser um casal de sucesso não é suficiente, né? Querer ter um casamento bem-sucedido, uma aliança forte, ser a esposa sábia que edifica a casa, querer não é o suficiente. Então, a gente foi mesmo sendo conduzido por Deus, né? Eu acho que Deus, ele vê, ele conhece o nosso coração, o nosso desejo, né? Então, ele vai colocando o que a gente precisa, né? No tempo certo para poder receber ali a direção, a estratégia, né? É só estar disponível, né? Estar só tá- disponível. A Pri falou desse momento crítico nosso, e ela citou um dos temas que nós trabalhamos com os noivos, que é deixar o passado no passado, mas não com a ideia de pegar a gaveta bagunçada e fechar e aí crer que ela vai continuar fechada. Não, é a gente olhar para esse passado, encarar o passado e chamar Deus para dentro, para Senhor. E como homens, assim, é complicado a gente olhar e falar das nossas emoções, falar que eu tenho um trauma, falar que eu preciso chorar essa dor, mas nós passamos por isso logo no início. E a gente vira para esses jovens agora e fala para eles, vocês precisam olhar para trás, que mesmo jovens
tem coisas a serem resolvidas, porque você vai sair da sua casa com uma mala e ela com outra. A dinâmica até combina. Vocês vêm, cada um com a sua malinha, achando que vai dar tudo certo, que vai encaixar perfeitamente. Mas daqui a pouco a gente vê que nós percebemos que aquilo que era muito igual, que na fase do romance, a gente via que era tudo, nós éramos tudo em muito comum. parecidos, muito parecidos. Daqui a pouquinho nós já tínhamos descobrindo descoberto que não era. que éramos completamente diferentes, que as nossas malas precisavam ser revistas para poder continuar o propósito. Sim, sim. E aí a gente chama os jovens que estão no curso de noivos para, de fato, olhar e ver, gente, a gente precisa olhar o passado recente de vocês, que a gente está falando de meninos de 19, 20, 21, 20, no máximo 25 anos, Em média, sim. em média, né? Nossos jovens casam muito E cedo. convidando eles. Como é que é, assim, fala um pouquinho sobre isso, essas malas. Aí é o quê? Você vai consertando as diferenças de temperamento, o jeito de viver, as Constituição manias que cada um familiar, veio da sua sim. casa. Nesse É sentido. nesse sentido. Por exemplo, Vocês brigaram em algum tempo? nós nunca fomos de brigar, de eu vou dormir no quarto e você vai dormir na sala. A gente nunca teve disso. Mesmo antes, né, de ficar dias sem se falar, a gente rusgava, E aí conversava até o final do deixa dia. eu contar essa. Essa eu preciso contar. Conta. Nosso líder de noivos e casados, e ele nos treinou também para ser líder de casados para sempre. Ele falava que quando a gente brigava, o rabudo dormia no meio. Aí eu não queria mais um na minha cama, não. E aí, geralmente, a gente tinha tendência de resolver ali na cama mesmo. Vão dormir em paz. Essa expressão É, nunca ouvi. rabudo. Mais uma que a gente aprende. Anota. Aí, Então, anota assim, essa. olhar... Você ia contar uma história. a história era do rabudo. Ah, tá. Não, sobre a sua pergunta. Nós logo percebemos... sim, lembrei. Nós somos diferentes, temperamentos e de constituição familiar. Então, eu venho de uma casa onde meus pais trabalhavam fora, os dois. Então, minha mãe sempre teve alguém dentro de casa. Apesar dela saber fazer as coisas e cozinhar muito bem, ela não gostava, mas sabia e fazia. E já a realidade da casa da Priscila era, o tio era pastor e a tia ficou com os 4 filhos dentro de casa. Então, era aquela mãe, a mulher do lar, então tinha essa constituição também. A criação da Priscila, ela foi a última dos 4. Então, ela já viu o treinamento e o temperamento da mãe e fugiu um pouco porque o pai era mais pessoas. Então, ela se identificava com isso e dava uma fugidinha do temperamento da mãe, que queria organizar as coisas, arrumar as coisas, ter as coisas tudo muito certinho. Então, ela Não fugia vem aprender para arrumar a casa, para fazer não. Eu queria ficar evangelismo com o pai. E eu, toda vez que eu via minha casa estava arrumada. Então, ok. Então, minha casa tem que estar o quê? Arrumada. Sempre arrumada. sempre. Outra revelação. Minha mãe, enquanto meu pai estava vivo, ela conta essa história. Ele era militar, então ele chegava, a casa tinha que estar arrumada, e nós tínhamos que estar deitado tomando mamadeira esperando ele chegar. Opa. Ela tentando fazer ainda o papel da mulher. Com os chinelinhos, tudo as unhas, tudo limpinho. Então, ok, vem Priscila e vem Alan para dentro de uma casa e eu esperando, né? No domingo nós vamos preparar o almoço e vamos arrumar a cozinha, vamos almoçar e vamos arrumar a cozinha. Coisa simples, gente. Não, ela não ia. Detestava lavar Porque ela vasilha, comia e queria Eu deitar. detesto até hoje. Eu tenho Não, máquina de gente. lavar louça. Não, gente, vão arrumar com todas e as ficar livre. Na Não. maioria das vezes eu ainda não faço. Faço Mas depois. nem eu.
Aí, ó. Renato cozinha. Tô falando que elas são parecidas. ué. Elas são parecidas. Renato. Então, assim, e isso é algo muito simples, mas que por um triz gerava um Conflito, né? conflito. Gerava. A minha mãe, ela até hoje, a menina vai limpar a casa e ela vai limpando atrás da menina. Junto, vai arrumando. Ela chegava e via se estava limpo. Então, o padrão de exigência para casa sempre foi muito alto. Então, eu queria que a Priscila fosse igual a minha mãe. Eu dava sapato de bico fino para Priscila. E Priscila era mais simplona. Ela queria... Sou fã da rasteirinha, menina. Eu também. Eu queria que ela andasse igual a minha mãe. A gente... Aquela projeção, né? Que eu Projeção acredito que todo leve. homem faz, Então, eu né? preciso... A mulher também faz, a do pai, né? De do preencher marido. algumas lacunas que o pai deixou. Isso é bem emocional e a gente traz de forma muito E é inconsciente, né? justamente isso que eu entender que eu não casei com a minha mãe. Isso é importante. Eu casei com a Priscila, que é muito diferente da minha mãe. Outra mulher. E aí eu preciso considerar que elas são parentes. Então, não, ela tinha que parecer um pouquinho. Ela tinha que... Mas não, elas são diferentes. Então, teve um momento na nossa vida que fazendo terapia. Na época, o pastor Marcelo, ele ainda atendia. Marcelo Aguiar. Ele ainda atendia, né? Ele teve um momento que ele falou para eu ver a minha mãe e falar que você não era minha esposa. E ao passo de olhar para Priscila e falar, você é a minha mulher. Você é quem eu vou amar. Você é quem eu vou cuidar. É você que eu vou beijar. Você, a fase do beijo já passou. Uhum. Então eu preciso... E ver isso, a gente precisa de ajuda para ver isso. Para ver o passado, resolver e deixar no passado. Deixar. Tem muito a ver com isso, Engraçado. essa fala do deixar o passado. Só para fechar essa ideia que o Alan trouxe, que as coisas elas vêm muito inconscientes, né? Na nossa vida. Normal, quando a gente casa bem jovem, vamos dizer que eu e o Alan ainda tem casais que às vezes casam até um pouco antes, mas eu com 23 e ele com 25. Sim. Terminando ali, o Alan já mais passando um pouco da fase da constituição emocional, né? Que eles falam que a gente ainda está em construção até os 25 anos. Mas a gente traz no nosso inconsciente mesmo essas questões guardadas ali de expectativas que não foram atendidas ou de padrões Isso. que foram construídos e que a gente constrói algumas leis aqui dentro. Não, na minha casa, quando eu casar, eu vou fazer o que eu quiser. Tipo aquela coisa, compra de supermercado de casal recém-casado. Como é que é? Compra tudo que os pais vão fazer comprar. Todos os industrializados possíveis, né? As lasanhas prontas, as pizzas, as coisas. Lasanha, E gente, aí, meu Deus. porque a gente tá cheio de essas malinhas, elas são essas expectativas, elas são aqueles nãos que a gente levou e que a gente agora não quer viver dessa forma. Elas são coisas que a gente nem sabe, que só vai descobrir como? Vivendo. Então, quando abre essas malas, fechadinha, tava tudo ok, tá todo mundo decidido. Por isso que eu falei que querer ser uma boa esposa, né, não seria o suficiente. Então, nós vimos Deus cuidar de nós, trazendo as ferramentas que a gente precisava para ir encarando. O Alan falou a história dele decidir, né? Não é a minha mãe, não é a casa da minha mãe. Foi um insight que a gente teve, porque ele me perguntava assim, o que você vai fazer hoje? E aí eu achava aquilo um absurdo, como se ele De quisesse comida, me né? controlar. Não, De organização, de tudo. Ele queria, O que você ia fazer na casa? Qual que seria a sua a rotina. Tipo assim, na real, ele ia te passar uma Ela tarefa. já pegou. E aí, o que vai Tipo fazer isso. hoje? Então, eu me sentindo controlada, aquilo foi, sabe, me irritando, aquilo foi mexendo. Então, era um ponto de atrito, que parece uma coisa tão simples, mas não são as coisas complexas, elas não começam grandes, né? Elas vão sendo coisas simples. Então, ter ferramentas para lidar com isso, nesse período a gente já caminhava há um bom tempo
já estava ministrando cura interior, já estava nesse autoconhecimento bem acirrado, Profundo. né? Aprofundando. Nessa época nós já tínhamos o Arthur, né? Nós tivemos o Arthur quando a gente estava com 5 anos de casado. Então, é algo que é imprescindível que a gente vê, esse investimento para o relacionamento dar certo, para funcionar o casamento. Acho que essa palavra, eu amo essa palavra. Quando nós vamos chamar os casais, né, para fazer um discipulado, para fazer o curso de noivos, vamos investir, porque o investimento, ele é a nossa intencionalidade de fazer a coisa funcionar, né? Então, o casamento, ele precisa disso. Aí você pode falar que aí depois eu... E aí, por que que é no casamento que essas malas se abrem? É porque é um momento de intimidade. Como agora o espaço é meu, eu posso ficar à vontade. E no que eu fico à vontade, a projeção aparece, Sim. Você relaxa, né? você relaxa, o sistema emocional relaxa e a projeção aparece. Talvez um sentimento de rejeição aparece, de abandono. Ai, você não me ligou, você não perguntou, ou você está me cobrando. Eu só queria saber como que ia ser o dia dela. E aí, você vai fazer o que hoje? E eu achava assim, você vai dar conta da casa. Hoje, quando eu chegar, a leitura casa vai estar dela. arrumada. Você vai se distrair, vai deixar as coisas fora do lugar. Enfim, porque nesse período que o Arthur nasceu, eu trabalhava o dia todo fora, igual ele. Então, a gente sempre mantinha alguém toda semana para ajudar nas coisas de casa. Sim. Muitas vezes a gente fazia algumas coisas junto, depois que chegava, enfim. E aí, quando o Arthur nasceu, qual era o nosso plano, nosso foco? Bom, eu não quero trabalhar fora mais o dia todo, que eu quero priorizar estar com meu filho. Então, eu saí de um horário, de um trabalho, e aí fui ficar meio período. Esse meio período em casa, eu queria dar conta para agradar o meu marido, eu queria dar conta da casa, do menino, de tudo mais, mas eu não dava conta, gente. Meio período não era suficiente. E nem Eu um acho que ele período, tinha- um período E inteiro. um período inteiro, não é. porque agora tem 2 meninos. É porque tem 2 meninos e hoje ela não está trabalhando. E como ela falou, o segundo, ele veio para testar as nossas Aumentar o forças. movimento da casa. Então, um período integral também não é suficiente. Porque é dividir, né, as atenções, a gente vai colocando o que é prioridade e vai. Que aí a gente traz também da nossa bagagem. Poxa, o que minha mãe estava em casa, mas o que ela fazia que era bom, que preencheu, que me preencheu emocionalmente. Aí a gente sempre tem um pouco disso, né? Eu quero repetir isso aqui eu não quero repetir. Então, eu alinhei algumas prioridades, aí tem coisa que realmente eu vou deixar para depois, para eu viver as pessoas. Eu já tenho um temperamento voltado para pessoas. Então, por que quando eu era nova lá, solteira na casa da minha mãe, eu rejeitava um pouco as coisas de casa? Porque entre tarefas e entre pessoas, eu vou preferir pessoas. E aí, nos conhecer nesse sentido, né? Saber o nosso temperamento, como que a gente funciona, nos ajuda muito, que ajuda a gente a entender. E tem horas que realmente você não vai poder priorizar pessoas, porque aquelas tarefas ali, elas vão afetar outras pessoas, né? Então, a gente vai precisar alinhar. Eu fui aprendendo isso ao longo desses anos, né? Continuamos aprendendo e estou tentando melhorar, Eu fico né? vendo casais assim que mais preparados desde sempre pela palavra de Deus, como é diferente, como vocês foram e são diferentes de nós antigamente. Que o Renato, quando a gente casou, ele falou para minha mãe assim, ela não sabe fazer arroz. O que ela te respondeu? Eu não queria filha para se ver a homem nenhum. Entendeu? Olha a Aí criação. eu também não tinha a cabeça muito certa, né? Já teve um problema ali, né? Sim. Mas Teve uma assim, dificuldade. mamãe morreu em 94. Mamãe era uma pessoa, assim, uma pessoa totalmente desprovida de conhecimento,
de letras, mas tinha outras coisas que ela sabia muito. E ela era uma pessoa diferente, né, amor? Mamãe, ela era assim, ela gostava de pessoas, a casa estava sempre cheia, ela gostava de cozinhar, então ela fazia comidas muito gostosas, mas era uma pessoa A infeliz, linguagem do porque amor meu era pai serviço. serviço, e papai traiu muito ela a vida inteira. Eles não conheceram Jesus, papai foi conhecer Jesus bem depois que ela morreu, que eu arrumei um casamento para ele aceitou Jesus, mas depois também ficou meio malucão, e aí na Covid também papai foi para o céu. E eu vejo, sabe o quê? Que vocês tinham uma bagagem diferente. As pessoas que são criadas em lar cristão, graças a Deus os nossos filhos foram, eles têm uma Já teve oportunidade uma de história. fazer diferente desde sempre. Sim. Tem certas coisas, certos erros, certas manias, certas mazelas que nós fazemos, conhecemos, e às vezes até a gente fica ali fazendo aquilo crescer e alimentando, que as pessoas que estão em lar cristão não passam por isso. Sim. Então, assim, eu falo muito isso por quê? Porque quem está assistindo a gente, às vezes está meio perdido, está com filho pequeno, não está indo na igreja, volta e cria os filhos na igreja. Sim. Vocês tiveram essa criação, vocês erraram menos. Tudo bem que Tânia, que vai querer dizer agora que todo crente faz tudo certo. Claro que não, nem todo mundo se converte. Sim. Nem todo mundo tem Jesus de verdade. Mas as ferramentas estão aí. As pessoas- Por isso, a exposição, a ferramenta. Não aproveita, Que não- verdade. Tem uns que são mesmo encapetados mesmo, não quer saber, né? Falando bem claramente. Tem pessoas que não aceitam, não querem viver uma vida louca e vão viver. E vão se lascar até o dia E Tânia, que for morrer ou que Deus conseguir Deu alcançar uma intervenção. o coração dessas Sim. pessoas. Mas tem gente que é realmente muito difícil. Nós dois, vocês vão ver no episódio 1, nós dois éramos difíceis. A gente era muito mundano, do samba. E, assim, a pessoa uma vez eu cheguei para uma mulher e falei assim, poxa, você ficava aqui dentro de casa, você me via, eu e Renata aqui, por que você não falou de Jesus pra gente? Tô contando de novo, tá? Porque é outro público que vai assistir isso aqui, os amigos dele. Sabe o que ela respondeu? Eu falei, eu cobrei ela, porque eu sou uma pessoa que fala as coisas. Eu não guardo, eu quero perguntar o pergunto. Resolve. Sou muito mal interpretada às vezes, mas tá bom também. Falei, mas como que você conviveu comigo, amando tanto meus filhos pequenininhos, meus menininhos? Você não falou de Jesus para mim? Sabe o que ela me respondeu? Achei que vocês não tinham jeito. Ai, meu Deus. É nesse nível que era Renata e Tânia. Então, pode casar depois, quase 40 anos depois da gente junto, não é uma coisa qualquer. Sim, Não. tem um É um propósito né, muito Tânia? grande, porque Que bacana a gente isso. era 100% improvável Poderia ser muito mais fácil, né? espiritualmente. A gente poderia ter tido uma vida muito Muito melhor. muito melhor, mais fácil, mais harmônica, né? Com 7 anos a gente Você sabe que Desfrutando mais daquilo eu que penso Deus assim, tinha. vocês estão falando agora, é um negócio tão sério, tão importante, até agora o pelinho tá aqui. que, assim, tem pessoas inteligentíssimas, Sim. casais inteligentíssimos que não prosperam. Sim. Eles não avançam, eles não conseguem crescer. Por quê? A mala, a exposição que a gente tem nas nossas casas, nossos pais, porque eles fizeram um excelente trabalho, né? Tudo que eles tinham. Eles deram o fizeram melhor. tudo que podiam, errado ou certo, Sim. eles achavam que estavam fazendo certo, como nós também fizemos com nossos filhos. Nós erramos menos, mas às vezes você fica tão exposto a essas coisas, as coisas ruins dos nossos pais, que te carrega isso. É sempre aquele exemplo que eu dou aqui. O cara chega no primeiro dia de casamento, foram para lua de mel, festa, que maravilha e tal, tudo certo, lua de mel, rolou tudo direitinho, pá, primeiro dia oficial de casado. Porque até então não é, né? Tudo é festa, é muito bonito. Primeiro dia de casado, o cara foi trabalhar, ela tá desempregada, ficou em casa, tomando conta da casa. Primeiro que a linguagem do amor dela não é serviço.
Né? Eles não têm noção. O casal às vezes não tem noção do que é linguagem do amor. Nunca leram aquele Não livro. tem. É, Não e tem. ajuda muito. A Mais linguagem uma do amor ferramenta dela maravilhosa. é muito bom. A linguagem do amor dela não é serviço. É tempo Mas de ele acha que qualidade. aprendeu com a mãe que tem que ser o serviço. Sim. Porque ele aprendeu com a mãe dele criou ele da seguinte maneira: quando ele chegava em casa da rua, o prato estava feito. Uhum. Uhum. E ele transfere o prato feito para a mulher. Sim. É igual você falou, ela não é sua mãe. Sim. A sua mulher não é sua mãe. Não é a mamãe. Não é a mamãe. Então, transfere o prato feito para dentro de casa. Chega de casa do trabalho. Cadê meu prato? O que Sim. você fez o dia A linguagem todo? do amor dela não é serviço. Ela não vai te servir. Você tem que E entender. olha a bagunça. Suponhamos que a linguagem dela seja tempo de qualidade. Pronto. Ele ficou fora o dia todo. O que ela mais espera? Meu bem, nossa, passei o dia pensando em você. Ela esperando. Passei o dia pensando em você. Nossa, não vi a hora de vir para casa. Ficar com você. Ficar com você. Mas ele chega em casa, senta. Cobra o Cadê serviço. Cadê a janta? Que E ela- janta? E aí Lembrei daquela história do Batman. Que é- janta? E aí ele não tem a linguagem dele atendida e ela muito menos. Virou Uma Batman. treta. E aí sabe por quê que o casal não prospera? Porque o primeiro princípio, assim, da vida conjugal. A palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Ele Ali. está lá no meio. então qual é o princípio? O princípio da A unidade. unidade. Quebrou o princípio da unidade. Aquele que deveria ser o seu companheiro na batalha se torna o seu rival. Então, Deus não pode abençoar esse e derrotar esse. Mas esse é filho de Deus também. Como que Deus vai abençoar esse e esse vai perder? Uhum. Aí, esse daqui, Deus vai abençoar esse, mas esse também é filho de Deus. Não tem acordo, Acabou. 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 E aí, de fato, o casal não prospera. Não Exatamente. prospera em relacionamento íntimo, não prospera lá fora, Não no conquista. serviço, não tem conquista, e a vida vai passando. Uhum. E aí eles falam muito, sabe o que, Tânia? Que aí no discipulado de casais, o amor acabou. É. Mas O amor jamais acaba. o Como amor assim, tá né? o quê? Escondido. Está escondido embaixo de várias Várias camadas, né? De camadas. várias dores, de várias questões. E você falou do princípio da unidade, eu lembrei também do princípio de deixar, né? Pai e mãe. Uhum. A sim. gente traz, por mais que o Alan seja um homem de Deus e sempre comprometido, né, com a obra, ele não é o meu pai, então ele não ia ser como o meu pai. E aí eu precisava resolver essa expectativa, né? Conta Que eu a história. queria. Conta a história que você queria casar com o pastor. Ah, eu imaginava que eu ia casar com o pastor. Eu sondava assim. Tinha uma prima que fez seminário uma época, eu ia com ela. Eu ia com ela. Encontros do seminário para ver se achava noivo. Tem algum seminarista aí que é pra mim. Meu Deus. Mas eu acreditava que tinha que vir assim, pronto, né? Ah, Poxa, o que que custava? E Deus foi construindo isso, né? Então, a gente traz isso e precisa estar atento. Aí, quando você falou do que sua mãe falava, de que mulher não vai servir homem, né? Mulher tem que trabalhar. Muitas mulheres ouvem muito essas histórias. É. Eu nunca ouvi isso. De mulher não pode depender de homem, de mulher tem que trabalhar, até porque minha mãe, ela estava ali, ela Padrão fazia dela, alguma renda mas para é ajudar a engraçado que família, minha mãe vivia essa mesma vida, mas mas pensou, mas projetava por pra quê? gente outra. Mas por quê? Por causa do sofrimento dela. Já eu não vivi isso, eu não tinha esse exemplo. Uhum. Mas, independente disso, o conceito humano que Satanás vem plantando nas gerações é, sim, esse enfraquecimento, né, do lar, da família. E aí, essa Meu mulher Deus. projetada para fora, Sim, esses filhos criados, né,
muito mais, de jeito, qualquer né? jeito, pela creche, pela empregada, pela babá, o distanciamento da mulher no posicionamento do lar. E aí eu me peguei pensando, né? Eu me peguei influenciada por esse pensamento também, de querer ser independente, de querer ter o meu dinheiro, de querer contribuir, assim, né, com a casa para fazer. E não estou falando que tem algo errado em a mulher e o homem trabalhar junto e conquistar. Mas é quando esse pensamento ele nos rouba muito do nosso lugar. Propósito. Porque isso pode ser pelo trabalho ou pode ser como estava acontecendo comigo. Eu fui criada onde? No ambiente de religioso, né? De servir, sim. Eu e minha família servimos e continuamos servindo, tá? Todos os meus irmãos, todo mundo casado na igreja servindo, todo mundo em liderança ou no mínimo assim envolvido com 2, 3 áreas, porque é uma bênção, é um privilégio, né? Servir a Deus, servir a obra de Deus, mas isso também não pode ocupar o nosso lugar, o lugar do nosso lar, nossa família, nosso primeiro ministério. Então, esse é um ajuste que que eu estou vivendo, por exemplo, agora de 4 anos para cá. Podemos dizer quase 4 anos exatamente, né? Foi quando eu estava grávida do Rafael. E aí eu tive uma fragilidade na gestação. E aí a minha médica falou, eu vou te afastar das suas atividades extralaborais. Então, ou seja, ela me deixou trabalhando, mas todas as outras atividades, a igreja, o que eu fazia ela levou pro pastor, nas horas vagas. O atestado. Não levei, não. Eu mandei o atestado para Alain. Falei, amor, olha o atestado que eu recebi. Falei, me dá isso por escrito, porque eu preciso registrar isso aqui. Mas, na verdade, eu vivi um grande processo de me reencontrar nesse lugar, porque é muito nobre, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, nós servimos na igreja, e aí eu deixar, por exemplo, de fazer certas coisas que vão honrar e agradar o meu marido pela casa, né? Pela organização da casa, seja o que for, porque eu estava na obra, né? Então, ou eu estava trabalhando, botando também dinheiro dentro de casa. Seja qual for, eu preciso estar muito ligada, muito atento. Então, Deus fez recalculou a minha rota, assim, para eu me voltar. E aí, eu precisava mesmo disso. Com 2 filhos, sua energia é muito mais exigida ali, né? Sim. Então, essa influência, ela é muito forte para nos roubar, porque Satanás vai tentar várias estratégias, né? Ele vai tentar enfraquecer o homem e colocar a mulher numa posição de Aquela mandona, né? Protagonista. Protagonista, isso. Mandona, autoritária, a mulher que comanda, né? Como é que é agora, Alain, que você brinca? Deixa eu ver se a minha mulher quer que eu queira. Deixa eu ver se a minha mulher quer que eu vá, né? E não é por aí. Tem mesmo os princípios, eles precisam ser honrados, né? Que se a gente quebra os princípios, eles nos quebram. Então, o homem é o sacerdote e aí é necessário um esforço. Só querer ser a esposa sábia não é suficiente. Então, Deus vem fazendo isso com a gente na nossa caminhada, né? A gente percebe, assim, momentos chaves de Deus ajustando. Ó, vou fazer mais esse ajuste aqui para vocês estarem no lugar certo. Você me fez lembrar agora a gente caminhando na Pedra Azul. Aí o cara olhou para Renato subiu e desceu a pedra, todo perfeitão, todo. Como diz a mulher da farmácia, sou um mutante. Né? Todo cheio de adamantio, não sentiu nada, tem problema de coluna, de pressão, não sei o que, não teve nada. Eu quase morri na trilha, mas ele foi bem. E aí o cara chamou ele falou para ele subir o mestre Álvaro. Ele falou, não, mestre Álvaro, eu não subo não, que minha mulher não deixa. O cara quase bateu nele. Eu brinquei com ele só. Sim, era uma brincadeira. Só que a brincadeira ele não entendeu. Eu falei assim, rapaz, não vou porque a minha mulher não deixa. Aí ele falou assim, sua mulher não deixa? Tipo assim, você é um capacho. Ele falou assim, mas entendeu, homem, né? Ele falou Gente, assim, mas homem... Ele ficou muito chateado. Mulher não pode mandar em homem, não. Aí eu falei, vou dar mais pilha. Não, mas a minha manda. A minha manda. Manda, não... Aí ele começou a ficar irado comigo, irritado. Eu falei, rapaz, esse cara, se eu desistir, ele vai me bater. Ele ficou brabo.
Mas, rapaz, não tem cabimento isso não. Como é que a mulher manda em você? Eu falei, manda, rapaz, manda. Eu tenho que fazer o que ela quer. Renato fala, mulher, a gente sabe que não é assim, né? Mas o homem pergunta pra gente se a gente quer que ele queira certas coisas. Porque se a gente falar não, eles não vão fazer. E as pessoas, aqueles que aceitam, sofrem menos com isso. Então, mas isso é Apesar de que ignorância, mas que porque o marido, tem a gente papéis. faz o que eles Papéis. querem. Também, Não- É exatamente. tudo, Lembra- é tudo jogo. Lembra, Acordo, né? A lição lá do Casados para Sempre. Essa é importantíssima. lembra que eu falei do líder lá do Rabudo? Uhum. Ele... Esqueci. Eu ia falar, já estava falando de deixar. Da mulher que Da manda, mulher que quando o manda. homem quer, quando a mulher sim. quer. Ele, obrigado. Ele falava algo que é isso que você falou. A mulher é o radar e ela vai detectando as coisas que estão ao redor. O homem tem a força para poder atirar, para poder matar. É. Esse é o papel do homem. Mas a mulher, ela tem uma percepção espiritual que é um radar. E esse radar, quando você fala que os homens sofrem menos, de fato é porque essa sensibilidade espiritual, ela é muito maior. Por isso que para nós lidarmos com o sobrenatural, com o emocional, a gente precisa demandar mesmo esforço, tempo e entender que eu posso não estar sentindo, mas esses mundos, eles existem. Uhum. E elas... Rápido. Isso aí. Pega. Só para Tem um chancelar a coração, sua né? palavra, tá? Exato, tem a emoção, O né? Renato me faz perguntas assim. Olha a cara dessa pessoa aqui, devo contratar? É o radar, né? Ela é o RH. É por isso que o cara não entendeu. A mulher manda, não é isso, é o radar. Tempo atrás ele começou a conversar com as criaturas, fazer um contrato. Falei, sai fora que isso vai dar ruim. Eu não conhecia nada do assunto, nem Aí eu as tô pessoas. aconselhando o seguinte, Só o que ele cuidado. trazia, né? Só o que ele falava, e eu falava para ele, não Não fecha. deixa sua mulher falar que vai dar Não pra você. Não fecha. insiste, porque depois eu vou ter que ouvir dela, ó. Eu te falei. Não, foi a única vez na vida que eu tive que, porque chegou num nível dele ter um processo com a pessoa que eu falei para ele não fazer, não fechar. Uai. E Aí eu te pergunto. Aí quando deu ruim mesmo, eu falei, amor, eu não queria falar isso, mas eu te avisei. Ele falou, não Eu pode juro que eu falar, não queria. porque você avisou mesmo. Aí eu te pergunto, como que você sabia que você sabia? Não sei. É muito complicado isso. É. É Deus. Aí entram os nossos são as papéis, ferramentas. as ferramentas diferentes, Isso é muito né? forte. Que cada um tem. Essa coisa de discernimento de espírito em mim é muito forte. É isso aí. É cada história que uma hora a gente tomando café eu conto, porque aqui nem dá. Nem dá Tem tempo. umas coisas cabeludas no meio. É. Que eu falei, gente, isso aí, daqui a pouco tá lá. Tá o lá. trem, Agora- tudo desgramado. Algo também que veio nos ajudar, assim, e a gente amadureceu muito, né? Porque, como eu falei do propósito, quero chegar nesse ponto para falar da questão do propósito. Em 2018, 2018, nós fomos consagrados como ministro do líder da rede de casais, né? Uhum. Da igreja. E a gente, assim, Vocês estão em qual casal igreja? jovem, Igreja Igreja Apostólica Apostólica Monte Sião. Monte Sião, Grande Onde é? Vitória. É Monte Sião Vix no Ali, Instagram. Vitória, na descida do Bar de Fátima. Isso. Na descida do bairro de Do lado da Fátima, Igreja Católica. Subindo o Colégio Salesiano à sua esquerda. Esquerda. ali. E aí, nós... Essa que é a igreja da Gilbica? Isso, Senhora. Igreja da Gil. Igreja da Gil. Do Anderson, da Neriana. Neriana. Da Neiliane, Da galera Pastorinha toda. Magá. Pastor Pastor Josimar, nosso pastor presidente. E aí, de lá para cá, aí nós vamos viver uma outra onda, assim, né? Porque a gente, relativamente jovem, né? Também, porque aí já vai para 8 anos, Eu né? virei para o meu pastor e falei: tem homens com mais tempo De de casamento. casamento, tem homens que têm mais cara de homem casado, a gente ainda tem. A gente é jovem, eu acho que, não sei, acho que a gente não tem história para edificar a vida do outro, né?
Mas ainda assim, né, muitos casais mais jovens que nós, né, começando ainda a vida, sempre se inspirando, se identificando, e enfim, é um propósito de Deus. E aí a gente fez assim, o sentido assim, como que a gente coube bem nesse ministério, como que a gente se sente bem fazendo isso. Fazendo o que faz. Porque a nossa vida foi trilhada para isso. Em nenhum momento a gente quis um outro caminho, senão Vocês esse. foram preparados. Fomos preparados. Aí fez sentido, né? Quando eu Deus falei que lá no faz. início do namoro, antes da gente começar a namorar, Deus, só pode que o Senhor tenha um propósito, porque, poxa, E meu tinha, né? primo, e tinha lá na E frente. tinha. E aí, nesse caminho de ministrar, de estudar, e ministra para os noivos, e vai ministrar para casados, e ver o material, e Você rever o vai material. aprendendo mais e E mais. aí Deus vai trabalhando em nós. E aí tem um material que a gente estuda, que é o Filosofia do Casamento, Muito bom. que ele trabalha... o pastor trabalha do nosso pastor, né? A gente está usando um material dele que ele tem muitas ministrações de casais. Então, a nossa pastora falou, eu quero aproveitar esse, apesar de gostar do Casados para Sempre, eu quero que a gente monta o discipulado de casais e o curso de noivos nessa sequência Essa aqui. linha. Então, vamos embora. Aquele livro do Casados para Sempre, eu vou falar aqui, né? Que ele já está meio passado, né, gente? É uma ferramenta... Vocês não querem falar, não, nem eu, mas eu já falei. Vou deixar Tem. com você. Tem das seus igrejas Tem do seu Oficial, lugar, tem que igrejas usam, né? da nossa Tem que igreja. dar uma Mas atualização no material. ela orbita muito assim, dentro do... Ela é constituída por muitas pessoas que começam primeiro um processo de restauração emocional, crentes ou não, se convertem no caminho, ou já eram crentes, e aí vivem um renovo espiritual dentro da restauração emocional. Então, tem vários temas que vão caminhando junto. Mas esse material específico, que é o Filosofia do Casamento, o pastor trabalha a ministração do lava-pés e traz isso aplicando no contexto do casamento, mas de todo o relacionamento, mas especificamente, né? Que das nossas sujeiras que a gente traz na vida, e é num ambiente de intimidade que essa nossa sujeira ela é exposta. A sujeira da vida mesmo, né? Você tá andando, antigamente eles precisavam da questão de lavar o pé, porque era estrada de chão, sandália aberta, aquela coisa. Então tinha esse ritual. E aí, depois de ver 1, 2, 3, sei lá, se era a 4ª, 5ª vez estudando esse assunto, caiu uma mega ficha para mim de que eu estava encobrindo as minhas sujeiras, mas conseguia ver a sujeira do Alan, lavar os pés. E aí, mas eu estava encobrindo as minhas sujeiras e olhava e eu via meus pés bonitinhos. Eu descobri que eu estava vestindo uma botinha transparente de pé mesmo, né? Então, por isso que eu não estava vendo, não estava me deixando ver, né? A botinha do engano, do auto-engano. Foi mais uma virada, assim, de chave que a gente teve para avançar, porque às vezes a gente constrói um padrão de perfeccionismo e achando que eu sempre fui a bonitinha, a certinha, né? Que casou na igreja direitinho, que foi o primeiro namorado e aquela coisa toda. E transfere para o outro, né, alguns pesos. E aí eu já falei muitas vezes isso com alguns casais, né, que o Alan conhece uma Priscila que ninguém conhece. Todo mundo conhece a Priscila. Legal, comunicativa, bacana, uma mulher inspiradora, mas... A casca grossa da Priscila só mostra por aí, né? Verdade. Então, nesse ambiente de intimidade que a malinha abre, é que vem a dona... Mostra os produtinhos, né? E mostra a sujeirinha ali, né? Então, a gente precisa estar preparado, se preparar e aceitar que vai vir à tona. E, independente disso, eu vou continuar aqui com você. Amém. Né? Eu vou permanecer. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Nosso tempo já acabou. Mas eu preciso que vocês trabalham com casais, você olha para aquela câmera de vocês ali, um de cada vez. Sim. E dê uma breve palavra e no final você fala, pode casar. Tá bom. Pode falar você primeiro. Eu primeiro? Bom, diante, né, da nossa história, a minha palavra é: busque
a Deus para viver um casamento, porque Ele é o criador do casamento e como criador ele sabe muito bem como funciona. Então, para não ficar tão genérico, porque buscar a Deus, mas eu busco a Deus. Então, invista de propósito. Invista num curso, num discipulado, invista numa terapia, invista num tempo a sós, num retiro de casais, investimento. Porque a aliança ela vai durar com qualidade. A gente não quer só uma aliança duradoura, a gente quer uma aliança, uma vida em abundância em Cristo. Então, invista no seu casamento. Amém. Pode casar. Amém. Para você que já é casado e ainda não percebeu, é normal ter as sujeiras nos pés. Então, você vai ver a sujeira do seu cônjuge e você precisa entender que é normal, porque você está lidando com outro ser humano. Então, não tem a postura de Pedro virando para o mestre falando, não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. Jesus já tinha visto a sujeira dele. Então, você vai ver, você já viu. Se você já viu, entenda que é normal. E continue casado. Limpe a sujeira do seu pé, porque o seu pé também está sujo. Então, ele também já viu a sujeira do seu pé. Para você que vai casar, que está se preparando, que tem a intenção, que está esperando, pode casar. Mas lembre-se que na caminhada a gente suja o pé. E quando suja o pé, você para e limpa o pé. E aí pode casar. Bênção. Tá tudo normal, tudo normal. Bênção. É maravilhoso. Bênção. E agora eu vou dar para vocês presentinhos. Oh! Aqui tem presentinho. Gente, são as canequinhas. Oh, Vocês vão ganhar. Depois vocês mandam para mim uma foto de vocês dois brindando assim, ó. Faz assim, amor, para ela ver como é que é. Ah! Ó o azulejo. Esse aí é o azulejo. Isso aqui fui eu que pintei. Que lindo! Minha filha que fez o... Porque eu sou artista plástica, né? Uau! Pode casar, nós somos. Ai, Senhor, vamos ter que livrar do alcance do Rafael. Põe alto, põe no alto. Põe no alto. Até crescer Nossa, nossa pode vir. flechinha. As canecas são um oferecimento da Arte Nossa. Arte Nossa. Arte Sonho. Tem mania, porque eu já fiz muita coisa para Arte Nossa. É Arte e Sonho. sonho da Arte Amandinha. Sonho da Amanda, maravilhosa, poderosa, chiquérrima, gente boa, nunca deixa a gente, sabe, sem Amanda, continua, hein, Amanda? Amanda Ela é bênção. maravilhosa. Que Deus abençoe, Amanda. Gente, vai lá ver as coisas dela. É ela que faz as canecas, é um oferecimento dela. Que bênção. E o azulejo é um oferecimento desse casal que vos fala. Aqui, arte e som. Tá aí, né? Sim. E aqui um mimo bem gostoso da Brincadeiria. Brincadeiria, gente, é da mesma dona da Sabores Salgados. Daqui a pouquinho a gente vai comer um salgadinho Melhor quentinho, salgado gostoso. da região da Grande Vitória. Delicioso. Deus. Muito Preciso obrigada. de contatos assim, É. tá? Contatos, vai Uau, ter. Preciso. amor. Sabores Salgados, não esquece. Delícia. Aí E a são terça os insana que tem lá? Terça Maravilhosa. insana. Terça insana Esse maravilhosa. bombom aqui é de Deus. É, Deus. Vou te falar por quê. Posso falar? Pode. Pode. Eu ganhei ontem, minha gerente vem do Rio e eu não tinha visto minha gerente pessoalmente desde o ano passado. Aí ela trouxe o meu presente de Natal, né? Ah, Aí trouxe uma cesta com chocolate, que não sei o que. Colocamos o chocolate dentro da geladeira. E aí o Rafael, para acordar agitando a casa, eu tenho que fazer esse caminho de volta com o Rafael. Ele comeu todos os Meu bombons, Deus. Eita! 6 horas da manhã. Mas deu pegou, caganeira, né? não sei. Mas pegou um bombom enquanto nós estávamos dormindo e colocou um na minha frente e um na frente da Ah. Priscila. Olha que fofo. Que Não fofo. comeu tudo. Não. Deixou Deixou um pro dois, papai e um né? pra mamãe. E pro irmãozinho, nada? Não vi, Coloca porque embaixo aí. Não, disse que Renata. sobrou 3. Me contaram é que o sobrou meu, o 3. seu e o do Arthur. É. Pronto. E agora eu quero falar, gente, o nosso patrocinador mor, Elasa,
que é desse que nos fala. Olha! E quero falar para vocês que estamos com vaga para patrocinador, tá? Só estamos com a Elas agora. Obrigada, amor. Deus tem te abençoado. Deus é maravilhoso com a gente. Quero agradecer a Rocket também, na figurinha daquele lá. Olha lá. Alexandre. Olha lá que bonitinho. Eu mando Depois eu mando para vocês. Benção. Agradecer muito a vocês pela confiança, pela disponibilidade. Deu certo. Deu Foi certo. ótimo. Aprendemos coisas com Hoje vocês. foi Maravilhoso. Amém. Incrível, né? Tem um casal de primos, os meninos vieram tudo bem, né? Tudo bem. Graças a Deus. Deus foi bom com Na vocês. verdade, eu acho que eles não vieram normais. Que o Arthur, com 11 anos, o ano passado, ele leu mais livro do que eu. Ah, mas a normalidade é para o bem. Para o bem. Mas tem não. dia. Tem E o gente, Rafael são tem mesmo. uma alegria que, assim, Glória a Deus. Mas A sua sogra. eu não né? tenho sogra. Não, Tem dia. você chama ela de sogra ou de tia? De tia. Não, tia por causa do costume. Benção. Benção, tia. Eu tomo benção Tá até com hoje. tia há mais tempo, né? Aí o Arthur, com uns 5, 6 anos, ele, mãe, por que o papai chama a vovó de tia? Ai, meu Deus. Tá na hora de contar a história. Aí contou, né? Mas lidam assim, de forma normal, né? Tranquilo. De forma não. Agora eles vão São assistir o cunhados, podcast, vão saber de tudo. Vamos saber a história. A gente sempre Vamos. conta. Gente, vamos ficando por aqui então. Agradecer a todo mundo que nos assiste. Não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, deixar um like pra gente. Assim, não Importante. deixe, porque isso ajuda a gente no É engajamento, verdade. para que seja entregue para mais pessoas, tá bom? É isso, gente. Então, pode casar? Pode. Tchau, tchau. Beijo.